Leitura do livro de hoje, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, de Napoleão Hill, capítulo 4. Faça uso da fé aplicada. Pergunta: é possível desenvolver a fé necessária para ajudar a superar os obstáculos que provavelmente encontrei durante a minha pesquisa? Resposta: minha resposta descreverá, talvez, o mais importante dos 17 princípios da realização, a fé aplicada. É um fator de realização humana que dá poder a todos que a empregam. É a grande força equalizadora que verdadeiramente iguala todos os homens. Pergunta: devo entender que todos os homens nascem iguais? Que os homens que têm uma grande autoconfiança nascem com um traço? Resposta: deixe-me esclarecer esse ponto vital antes que você cometa o mesmo erro que tantos outros cometeram ao supor que os indivíduos que alcançam grande sucesso nascem com alguma qualidade genial não possuída por outros. A autoconfiança é um estado mental sob controle do indivíduo e não um traço inato possuído por alguns e não por outros. Existem vários graus de autoconfiança. E a razão disso explicarei mais adiante. A suprema autoconfiança é baseada na fé, na inteligência infinita e pode ter certeza de que ninguém nunca alcançará esse estado mental sem ter a firme crença na inteligência infinita e estabelecer contato com ela. O ponto de partida para o desenvolvimento da autoconfiança é a definição de objetivo. Por isso, esse princípio foi colocado em primeiro lugar na filosofia da realização individual. É bem sabido que o homem que sabe exatamente o que quer tem um plano definido para consegui-lo e estar realmente envolvido na execução desse plano. Não tem dificuldade em acreditar na capacidade de ter êxito. É igualmente sabido que o homem indeciso, o sujeito que hesita e procrastina, logo perde a confiança na própria capacidade e acaba por não fazer nada. É fácil compreender isso? Pergunta: mas o que acontece quando alguém sabe o que quer? Tem um plano para consegui-lo. Coloca o plano em funcionamento e mesmo assim encontra a derrota. A derrota não destrói a autoconfiança? Resposta: essa é a pergunta que eu esperava que você fizesse. Ela me dá a oportunidade de retificar um erro comum que muita gente comete. A derrota tem um benefício peculiar merecedor em destaque. O fato de que cada fracasso traz consigo, na circunstância do fracasso em si, a semente de um benefício equivalente. Examine o histórico dos líderes verdadeiramente grandes em todas as esferas da vida e descobrirá que o sucesso deles é diferentemente proporcional ao domínio das derrotas. A vida tem um modo de desenvolver força e sabedoria nas pessoas em função da derrota e do fracasso temporários, e não
Ignore o fato de que não existe fracasso permanente ou uma determinada experiência ser aceita como tal. O poder da mente é tão grande que não tem limites, exceto aqueles estabelecidos pelos indivíduos em sua própria mente. O poder que remove todas as limitações da mente é a fé. E enfatizei o fato de que a fonte de toda a fé é a crença na inteligência infinita. Depois de chegar ao entendimento desta verdade, você não precisará mais se preocupar com a autoconfiança, pois a possuirá em abundância. Pergunta: a maioria das pessoas são filósofos experientes e não acreditarão que cada fracasso traga consigo a semente de um benefício equivalente. O que quero saber é o seguinte: o que se deve fazer quando se fracassa, caso a experiência do fracasso destrua a autoconfiança? A quem se deve recorrer em busca de ajuda para restaurar a autoconfiança? Resposta: sua pergunta, a princípio, parece muito difícil de responder, mas a aparência é enganosa, conforme eu vou explicar. Deixe-me responder sucintamente da seguinte maneira: a melhor forma de se proteger de uma derrota é disciplinar a mente para enfrentar a derrota antes que ela chegue. Isso pode ser alcançado mais facilmente criando hábitos que permitam dominar a mente plenamente e utilizará para alcançar fins específicos em todas as ocasiões, desde a menor até a maior tarefa. Pergunta: como se faz para dominar a própria mente conforme você sugere? Resposta: a resposta a essa pergunta é o conteúdo de toda essa filosofia, já que ninguém pode dominar a mente por completo antes de assimilar e colocar em ação todos os 17 princípios. O ponto de partida, como já declarei, é a adoção de um objetivo principal definido. O segundo passo consiste na formação de uma aliança mastermind. O terceiro passo é o desenvolvimento de uma personalidade atraente, com a qual é possível relacionar-se adequadamente com os membros do seu grupo de mastermind e com outras pessoas essenciais para a realização do objetivo principal. O quarto passo consiste em uma forma de disciplina mental que designamos como a fé aplicada, cujos detalhes estamos analisando agora. Fé é o poder de dar eficácia aos outros três princípios e é um estado mental que qualquer um pode desenvolver e utilizar. Pergunta: existe uma lei ou fórmula por trás dos princípios da fé que um indivíduo possa adotar e seguir até um benefício definido? Resposta: antes de iniciar a análise da fórmula pela qual a fé é adquirida, deixe-me lembrá-lo de que existe uma lei conhecida como lei da atração harmoniosa, pela qual semelhante atrai semelhante. Com o auxílio dessa lei,
O homem bem-sucedido torna sua mente consciente do sucesso, dessa forma deliberada ou inconsciente, vitalizando-a com o um vívido desejo pela realização do seu objeto principal. É fato conhecido que os homens de grandes feitos desenvolvem um hábito de transformar seu objetivo principal em uma obsessão. Em casos extremos, essa obsessão se intensifica a ponto de atingir a proporção de auto-hipnose. Pergunta: como se faz para desenvolver esse estado mental que você classifica como obsessão? Resposta: ele é alcançado pela adoção de um objeto ou plano definido, respaldado pelo desejo ardente de sua realização. Aqui o hábito de repetição do pensamento entra em ação. Desenvolve-se o hábito fazendo do objeto um plano de pensamento dominante da mente. Se o desejo por trás do plano ou objeto for forte o bastante, terá o efeito de trazer à mente uma imagem desse objeto e de permanecer nessa mensagem ou imagem, sempre que a mente estiver ocupada com assuntos menos importantes. É assim que todas as obsessões são desenvolvidas. Quanto mais se pensa e se fala de uma ideia ou plano, mais isso se torna e se aproxima de uma obsessão. Aqui, as mesas redondas do grupo de masterminds tornam-se fatores poderosos para vitalizar a mente com a qualidade obsessiva necessária. Pergunta: já ouvi dizer que um homem acaba acreditando em qualquer coisa que repita com frequência, mesmo que não seja verdade. E alguns políticos demagogos parecem lucrar em cima dessa teoria. Resposta: é verdade. A repetição é o meio pelo qual pode-se alimentar os desejos, até mesmo tornem chamas ardentes. Qualquer pensamento expresso oralmente e continuamente repetido no dia a dia, nas reuniões de masterminds e nas outras formas, será adotado pela mente subconsciente e, eventualmente, levado à conclusão lógica. Todos os grandes líderes que obtêm da vida o que querem com aquilo que o mundo normalmente chama de sucesso, fazem isso dando ordens à mente de forma que sugerir. A mente pode dar e receber ordens, como se fosse uma pessoa que agirá primeiro sobre os pensamentos dominantes, mesmo sem ter ordem direta para tal. Pensamentos de limitação e pobreza serão levados até a conclusão lógica, que é a pobreza. A mente subconsciente age sobre os pensamentos sem tentar modificar sua natureza. Além disso, atua de modo automático, quer você esteja consciente ou não dessa ação. Pergunta: você entende bem
pode-se desenvolver a autoconfiança pensando no que se deseja fazer e se pode fazer, excluindo pensamentos sobre as dificuldades que podem surgir pelo caminho? Resposta. Você pegou a ideia com exatidão. Enquanto eu trabalhava como operário, ouvi um colega dizer: eu odeio a pobreza e não vou tolerar isso. Ele ainda é operário e tem sorte de ter um emprego. Veja bem, ele fixou a mente na pobreza e foi isso que seu subconsciente lhe deu. Teria sido diferente se ele tivesse dito: eu gosto da riqueza, vou merecê-la e recebê-la. Teria ajudado também se ele tivesse dito um passo além do descrito, o tipo de serviço que pretendia dar em troca da riqueza que desejava. Pergunta. Então, a mente traz o equivalente físico daquilo em que ela se detém? Resposta. Não tenha dúvida de que ela faz isso e traz pelos meios mais rápidos, mais econômicos e mais práticos disponíveis, usando todas as oportunidades para alcançar o objeto de desejo. Pergunta. Qual é o efeito de duas ou mais pessoas que juntam suas forças mentais e trabalham harmoniosamente para a realização de um objeto definido? Resposta. Elas atingem o objeto muito mais rapidamente do que trabalharem de forma independente. Quando os líderes de uma organização empresarial começam a pensar, falar e agir em conjunto, em um espírito de harmonia, geralmente conseguem o que querem. É verdade que as pessoas podem se convencer de qualquer coisa que desejam. Os pensamentos são coisas, e coisas poderosas. São mais poderosos quando expressos em palavras de um indivíduo que sabe exatamente o que quer. E ainda mais poderoso quando expresso nas palavras de um grupo de pessoas que pensam, falam e agem em conjunto. Pergunta. Pelo que você disse, acredito que, quando o povo de uma comunidade ou uma nação começam a pensar e agir em relação a qualquer objetivo definido, em breve encontrará meios de alcançá-lo? Resposta. Essa não é apenas uma crença, é um fato. Se os jornais começam a publicar as histórias sobre guerras, e as pessoas começam a pensar em falar em guerras nas conversas diárias, logo se encontram em guerra. As pessoas obtêm aquilo em que suas mentes se detêm, e isso se aplica a grupos, comunidade ou nação inteira. Isso como a um único indivíduo. Um motivo pelo qual nós, americanos, somos um povo mais rico e livre do mundo, e talvez é o único motivo, é que pensamos e falamos em termos de liberdade e riqueza. Nossa nação nasceu literalmente do nosso desejo de liberdade. Nossos livros de histórias estão repletos de espírito de liberdade. Falamos tanto em liberdade que temos a liberdade em abundância. Se deixássemos de falar ou de pensar na liberdade, deixaríamos de possuí-la.
Pergunta: pode dar um exemplo como as pessoas conseguem obter o que pensam e falam? Resposta: é só voltar na história deste país, estudar os eventos que levaram à assinatura da Declaração da Independência. Você encontrará algo que a maioria dos estudantes de história ignora completamente. Ou seja, a verdadeira fonte de poder que permitiu aos exércitos de George Washington vencer exércitos vastamente superiores e mais equipados, o poder do qual estou falando é o que começou na forma de um objetivo definido na mente de poucos homens. Ele se estendeu pelas relações de masterminds destes homens, até dar a este país a liberdade que agora desfrutamos. Pergunta: bem, essa história é certamente nova para mim. Diga-me, como isso aconteceu? Resposta: começou definitivamente com 3 homens: John, Samuel Adams e Richard Henry Lee, que se comunicavam livremente, principalmente por correspondência, expressando suas opiniões e esperanças sobre a liberdade das colônias. A partir dessa prática, Samuel Adams concebeu a ideia de que uma troca mútua de cartas entre as pessoas mais proeminentes das 13 colônias poderia ajudar na coordenação de esforços para tão necessária desenvolver seus problemas comuns. Assim como um comitê de correspondência foi organizado, esse movimento aumentou o poder da aliança de mastermind dos 3 homens, adicionando homens de todas as colônias. Esses 3 homens não se contentaram com apenas escrever cartas, mas tiveram a agitação por correspondência até ela, por fim, levar a uma reunião histórica no Independence Hall, na Filadélfia, onde 56 homens assinaram um documento destinado a dar luz a uma nova nação, a Declaração de Independência. Eles foram um motivo por uma fé ativa. Pergunta: este é um fato, um capítulo emocionante de nossa história. Foi realmente tão simples? Resposta: foi longe de ser simples, mas os princípios em operação são simples. Enquanto o programa da redação de cartas estava em andamento, Samuel Adams e John convocaram uma reunião secreta dos amigos mais próximos com a finalidade de declinar aos passos necessários para traduzir seu objetivo definido em ação. Quando a reunião começou, Samuel Adams trancou a porta, colocou a chave no bolso, disse calmamente aos presentes que era imperativa a organização de um congresso dos colonos e informou que nenhum homem poderia sair da sala até chegarem a um acordo sobre tal iniciativa.
Aqui está mais uma prova de fé ativa. Por influência de Hancock e Adams, os outros presentes foram induzidos a concordar que, por intermédio do Comitê de Correspondência, seriam feitos os arranjos para uma reunião do primeiro Congresso Continental a ser realizada na Filadélfia, no dia 5 de setembro de 1774, quase 2 anos antes da assinatura da Declaração da Independência. Lembre-se desta data e dos 2 homens determinados que a transformaram em realidade, pois, caso não tivesse havido a decisão de se realizar o Congresso Continental, não teria havido a assinatura da Declaração de Independência. Fé passiva jamais teria levado a esse gesto ousado. Pergunta: devo dizer que precisamos desse tipo de fé em nossa nação hoje? Resposta: a agitação foi mantida por correspondência e por reuniões secretas entre os membros da Aliança de Mastermind, organizada por Hancock, Adams e Lee, durante quase 2 anos, resultando uma famosa reunião na Filadélfia em 1776. A essa altura, a Aliança de Masterminds contava com 56 homens. A reunião durou dias, durante os quais aqueles homens participaram das discussões de mesa redonda, mais estupendas da civilização moderna. No dia 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee reconheceu que o período de meras conversas havia chegado ao fim e era hora de entrar em ação. Levantou-se, dirigiu-se à presidência e fez uma proposta à Assembleia atônita. Senhores, proponho que as colônias unidas sejam como têm o direito de ser, estados livres e independentes, que sejam dispensadas de qualquer lealdade à coroa britânica e que todos os vínculos políticos entre os estados da Grã-Bretanha sejam totalmente dissolvidos. Daquela proposta, baseada em fé ativa, nasceu a maior nação do mundo. Daquela proposta, nasceu um espírito que deu aos soldados de Washington o poder de vencer dificuldades aparentemente superáveis. Estude cuidadosamente o que aconteceu e você verá que esses homens dedicaram quase 2 anos de esforços altamente concentrados na preparação de suas mentes, com fé ativa, para a realização de uma tarefa difícil e perigosa. Pergunta: descreve essa tarefa como difícil e perigosa. É dizer o mínimo. Cada um desses homens estava literalmente esticando o pescoço para o laço do carrasco, como se diz, como traidor da coroa. Resposta: contei esse trecho da história porque todos os grandes líderes condicionam suas mentes de maneira semelhante para tarefas incomuns. É assim que adquirem autoconfiança. Esse é um exemplo de método pelo qual a fé é desenvolvida em ações. Lembre-se de que a ação deve seguir a
adoção de um objeto definido. Sem ação, planos e metas são infrutíferos. Os 3 homens que colocaram a América no caminho da liberdade fizeram uso dos messimismos, princípios que devem ser utilizados pelos líderes bem-sucedidos nos negócios ou em qualquer outra área de atuação. No desenvolvimento da autoconfiança, como em todas as outras iniciativas dignas, deve-se começar com um motivo baseado em um objetivo definido. Pergunta: acredito que agora compreendi o processo pelo qual a autoconfiança pode ser adquirida. Agora, com a finalidade de dar ênfase, você pode explicar como aplicou esses princípios na conquista suprema de sua carreira, quando converteu todas as suas empresas na United States Steel Corporation? Resposta. Primeiro, apliquei o princípio de definição de objetivo ao chegar à decisão de concentrar todos os meus interesses no aço em uma única empresa e depois vender a empresa. Em segundo lugar, depois de decidir vender, reuni alguns membros do meu grupo de Mastermind e passamos várias semanas analisando os valores das minhas propriedades, a fim de que eu pudesse definir um preço justo. Também tivemos que elaborar um plano para encontrar potenciais compradores e nos aproximar deles, sem ficar em grande desvantagem, pois eles saberiam de antemão que desejávamos vender. O plano completo representou meus esforços combinados com os dos membros do meu grupo de masterminds presente nas discussões e foi concebido de tal forma que, em vez de nos colocarmos na posição de oferecer nossas propriedades para venda, nós seríamos abordados por compradores com uma oferta para comprá-las. Realizamos isso com pouquíssimas manobras, organizando um jantar em Nova York, com o principal auxílio do meu grupo Masterminds, Charles, e um grupo de banqueiros de Wall Street, que havíamos escolhidos como os potenciais compradores. Charles faria um discurso, pintando um retrato vivido das grandes possibilidades da colisão de todos os meus interesses em aço em uma única empresa, como havia planejado. O discurso pareceria espontâneo, já que Charles deixaria claro que o plano esboçado por ele só poderia ser realizado após meu consentimento, mas não daria nenhuma indicação de que já o tivesse. O discurso causou tamanha impressão que a reunião durou até altas horas da noite. E antes que Charles fosse embora, os banqueiros presentes, incluiu J.P. Morgan, fizeram-no prometer que ele apresentaria um plano para mim e faria tudo ao seu alcance para obter meu consentimento. Os banqueiros só ficaram sabendo que o discurso havia sido cuidadosamente planejado com meses de antecedência, muito tempo depois do acordo ter sido fechado e eu ter recebido. Pergunta: a partir dessa história,
concluo que a sua confiança na capacidade de vender as propriedades era tão grande que você planejou todos os movimentos bem antes de saber quem seriam os compradores. Resposta: cada movimento foi planejado com antecedência, mas já tínhamos uma boa ideia de que seriam nossos compradores. E, entanto, não planejávamos essa transação em particular, com mais cuidado do que qualquer outra no gerenciamento da nossa indústria de aço. A fé tem pernas mais sólidas, sobre as quais se sustenta quando firmada por planos definidos. A fé aplicada nunca é baseada em movimentos cegos. Não sei nada sobre fé cega. O único tipo de fé sobre o qual sei alguma coisa é aquele apoiado por uma combinação de fatos ou por uma suposição razoável de fatos. Um dos principais objetivos de uma aliança de mastermind é proporcionar conhecimento confiável sobre o qual construir planos. Com esse conhecimento nas mãos, você terá rapidamente e verá como é fácil desenvolver um estado mental conhecido como fé. Pergunta: esta afirmação parece contradizer sua afirmação anterior, de que a suprema autoconfiança é baseada na crença na inteligência infinita. Se você não reconhece a fé cega e tem a fé em fatos comprováveis ou no conhecimento, como justifica a fé na inteligência infinita? Já que o conhecimento definitivo sobre esse assunto é esquivo. Resposta: você cometeu um erro de presumir que haja nenhuma fonte de conhecimento definitivo sobre a inteligência infinita. Na verdade, a existência de um funcionamento da inteligência infinita são mais facilmente comprovados do que qualquer outro fato. Pergunta: pode explicar suas razões para acreditar nisso? Resposta: primeiro, a ordem de toda lei natural e tudo o que sabemos sobre o universo são evidências indiscutíveis de que há um plano universal por trás de tudo isso. Uma forma de inteligência muito superior àquela que nós, seres humanos, entendemos. Posso ver isso nos movimentos e posições previsíveis das estrelas e dos planetas, que podem ser calculados e previstos centenas de anos antes. Posso ver isso no mistério que une duas pequenas células, cada uma delas menor do que a ponta fina de um alfinete, e as converte na máquina maravilhosa que chamamos de homem, carregando naquelas duas pequenas partículas de energia, matéria e inteligência uma parte das qualidades ancestrais dos homens de gerações passadas. Existem muitas teorias não comprováveis, mas a inteligência infinita não é uma delas. E posso dizer também que acredito que
O poder com o qual pensamos e raciocinamos nada mais é do que uma porção infinita da inteligência infinita funcionando no cérebro humano. É bastante óbvio que a inteligência infinita funciona pela mente dos homens e utiliza os meios naturais mais práticos disponíveis para a realização dos planos do Criador. Depois de adquirir esse plano, ou este ponto de vista, você estará melhor preparado para depender da fé na realização da tarefa que lhe atribui. Você mencionou que a tarefa que lhe dei exige mais autoconfiança do que você possui. Então, estou oferecendo um ponto de vista que lhe proporcionará uma inspiração muito maior do que a autoconfiança. Se você aceitá-lo e agir de acordo, ele dará acesso a uma fé abundante, com a qual seu sucesso estará garantindo antes mesmo que você comece a tarefa. Espero sinceramente que você abra sua mente para a orientação desta fé. Pergunta: no final de nossa última conversa, você afirmou que a inteligência infinita funciona pela mente dos homens e utiliza os meios naturais mais práticos disponíveis para a realização dos planos do Criador. Enquanto você falava, passou por minha cabeça que o cérebro humano, com o seu intrincado sistema de recepção e envio de pensamentos, é uma e maior de todas as evidências de sua teoria de que a inteligência infinita é a verdadeira fonte de poder do pensamento. Se isso está correto, e acredito que esteja, é igualmente verdade que a maior de todas as fontes de energia para a solução de nossos problemas é aquela disponível em nossa própria mente? Captei seu ponto de vista sobre esse assunto? Resposta: sim. E agora eu gostaria de levá-lo a uma pequena viagem até a oficina da minha mente, onde você terá permissão de fazer um inventário dos vastos recursos da mente, como eu os vejo, depois de ter uma perspectiva completa do serviço real que a mente executa. Acredito que nunca lhe faltará autoconfiança novamente para recorrer às forças disponíveis em sua mente para todas as necessidades da vida. E creio também que não terá dificuldades em abrir sua mente por vontade própria para a orientação infinita da inteligência, quando deparar com problemas que não consegue resolver, confiando no seu raciocínio. Pergunta: considera um raro privilégio ter seus comentários sobre o vasto estoque de riquezas da mente. Qual peculiaridade da mente você considera mais significativa? Resposta: o fato mais significativo é que a mente é a única coisa sobre a qual um indivíduo tem total controle. Certamente, o Criador não proporcionou ao homem
essa prerrogativa surpreendente, sem transmiti-lo assim a ideia de que a mente é o maior patrimônio do homem. Isso envolve também a responsabilidade de utilizar e desenvolver esse patrimônio. Em segundo lugar, está o fato importante e igualmente significativo de que a mente foi sabiamente munida com consciência para guiá-lo no uso do vasto poder que ela carrega. É também muito significativo que a mente tenha sido cuidadosamente protegida contra todos os invasores externos por um sistema que possibilita sua abertura e fechamento quando quiser. Pergunta: você fala em abrir e fechar a mente como se ela fosse equipada com uma porta ou algum tipo de persiana. Poderia esclarecer o significado disso, por favor? Resposta: a mente é sabiamente munida de um portão de acesso para a inteligência infinita, conhecido como mente subconsciente. Esse portão foi concebido de maneira que não pode ser aberto para uso voluntário, exceto pela mente primeiro preparada pela fé. No entanto, o portão pode ser aberto voluntariamente pelo outro lado. Por isso, pode-se dizer pela mente infinita, quando a comunicação com o homem é necessária e sem o consentimento dele, o controle do homem sobre a sua própria mente refere-se apenas à mente consciente. Pergunta: alguém disse que a imaginação é uma oficina da alma. Gostaria que comentasse essa afirmação. Resposta: bem, disso tenho certeza. A mente foi equipada com a faculdade da imaginação, com a qual podem ser criados meios de transformar esperança e objetivo em realidade física. Para mim, essa é uma evidência de que a imaginação é, de fato, a oficina da mente consciente. Além disso, a mente foi equipada com as estimulantes capacidades do desejo e do entusiasmo, com as quais os planos e objetivos dos homens podem ser colocados em ação por meio da imaginação. Ela foi equipada com o poder da vontade, com a qual plano e objetivo podem ser sustentados indefinidamente, dando ao homem energia suficiente para dominar o medo, o desânimo e a oposição. Ela recebeu a capacidade da fé, pela qual a vontade e a faculdade do raciocínio podem ser controladas, enquanto toda a maquinaria do cérebro é entregue à força orientadora da inteligência infinita. Entenda o pleno significado deste fato, e você estará perto de compreender o método pelo qual pode-se desenvolver a fé. Pergunta: já ouvi você se referir muitas vezes ao sexto sentido da mente. O que quer dizer com esse termo? Resposta: o sexto sentido prepara a mente para a conexão direta com outras mentes, possibilitando, assim, o funcionamento do mastermind, com o qual
ela pode incorporar as forças estimulantes de outras mentes e, às vezes, servem efetivamente como estímulo à imaginação. A mente tem o poder de projetar-se às outras mentes, pelo que é conhecido como telepatia, e pode-se fazê-lo livremente sobre duas circunstâncias. Primeiro, quando outras mentes são deixadas abertas, voluntárias ou negligentes. E, segundo, quando uma relação de harmonia e unidade de objeto é estabelecida entre duas ou mais mentes, como no caso da aliança de Mastermind. Pergunta: até agora, você não mencionou as duas funções óbvias da mente, a faculdade de raciocínio e o poder de dedução. Onde se encaixam na concepção da mente? Resposta: a mente, pela capacidade de raciocínio, pode combinar fatos e teorias em hipóteses, ideias e planos. Pelo poder de dedução, o filósofo analisa o estado para prever o futuro. A mente tem o poder de selecionar, modificar e controlar a natureza dos pensamentos, dando ao homem o privilégio de construir seu caráter e determinar um tipo de pensamento. Deve dominar sua mente. Pergunta: e que poder? Recordo que você tem dito repentinamente que os pensamentos dominam uma pessoa, determina seu conjunto de velas. Resposta: sim, a mente tem uma capacidade ilimitada para receber, organizar e armazenar conhecimento. Ela foi equipada com um maravilhoso sistema de arquivo para registrar e relembrar cada pensamento expresso, pelo que se chama memória. Esse sistema, surpreendentemente, classifica e arquiva automaticamente pensamentos relacionados de tal maneira que a lembrança de um pensamento em particular leva à lembrança de pensamentos associados. E a mente funciona em segredo e em absoluto silêncio, garantindo assim a privacidade de todas as circunstâncias. Pergunta: o que se pode dizer do poder da mente sobre a função do corpo físico? Resposta: ela tem o poder de ajudar na manutenção da saúde do corpo físico e, aparentemente, é a única fonte de cura das doenças físicas. Todas as outras fontes são meramente contributivas. Também mantém o corpo físico em reparo. Ela controla e direciona um maravilhoso sistema químico. Automaticamente, com isso, converte todos os alimentos ingeridos em combinações adequadas para o sustento do corpo. Ela comanda o coração automaticamente. Com isso, o sangue circula para distribuir os alimentos onde são necessários e remover materiais residuais de células desgastadas do corpo. Pergunta: você diria que a mente tem a função espiritual além das funções físicas que acabou de citar? Resposta: a mente
É um ponto de encontro onde o homem pode comungar com o Criador pela oração, pelo simples processo de pôr de lado o poder da vontade de abrir o portão do subconsciente pela fé. Ela tem o poder da emoção ou sentimento, pelo qual pode estimular o corpo para qualquer ação desejada quando quiser. A mente é a fonte de toda felicidade e de toda miséria, de toda pobreza e da riqueza em qualquer natureza, e dedica suas energias àquilo que for denominado pelo poder do pensamento. Ela é a fonte de todas as relações humanas, construtora de amizades e criadora de inimigos, dependendo de como usá-la. Ela não tem limitações dentro do razoável, e a não ser aquela que o indivíduo aceita por falta de fé. A verdade é que a mente é capaz de realizar tudo o que é capaz de acreditar. Pergunta: até que ponto as pessoas, em geral, aproveitam as maravilhosas faculdades da mente que você mencionou? Resposta: lamentavelmente, mesmo com todo o poder milagroso, a maioria das pessoas nesse mundo se permite ser intimidada por medo de dificuldades que não existem e a não ser na sua própria imaginação. O arqui-inimigo da humanidade é o medo. Pergunta: talvez fosse uma boa ideia citar alguns medos comuns que deixamos entrar em nossa mente e que acabam tornando-se limitações literalmente autoimpostas. Resposta: tememos a pobreza em meio à imensa abundância de riqueza. Tememos doença, apesar do nosso sistema engenhoso proporcionado pela natureza, com o qual o corpo físico é automaticamente mantido em bom funcionamento. Tememos a crítica, quando não há críticos além daqueles que criamos na nossa imaginação. Tememos a perda do amor de amigos e de parentes, embora sabemos muito bem que a nossa conduta é suficiente para preservar o amor em todas as circunstâncias comuns dos relacionamentos humanos. Tememos a velhice em vez de aceitá-la como um estado de maior sabedoria e entendimento. Tememos a perda da liberdade, embora sabemos que a liberdade é uma questão de relações harmoniosa com os outros. Tememos a morte quando sabemos que ela é inevitável e está além do nosso controle. Tememos o fracasso, não reconhecendo que cada fracasso traz consigo a semente do benefício equivalente. Em vez de abrir nossa mente para a orientação da inteligência infinita por meio da fé, nós a fechamos firmemente com todo grau e nuance concebíveis de limitação, baseado em nossos medos desnecessários. Pergunta: mas como se pode desenvolver a fé? Tenho certeza de que qualquer ajuda que você possa dar sobre esse assunto será muito apreciada. Repito a pergunta: como se pode desenvolver a fé? Vou dizer como. A fé pode se desenvolver limpando a mente dos inimigos dela. Limpe a mente dos pensamentos negativos, dos medos e limitações autoimpostas e pronto. A fé preencherá o espaço sem esforço. Se você não consegue acreditar, experimente por si e se convença.
Não existe grande mistério sobre o estado mental conhecido como fé. Dê-lhe um lugar para habitar, e a fé se instalará. Sem convite, sem cerimônia, pare de falar sobre fé e comece a praticá-la. Porque poderia ser mais simples. Pregamos sermões e oferecemos orações em nome de Cristo, ainda que raramente façamos algum gesto para seguir seus conselhos e eliminar nossos problemas por meio do simples estado mental como fé. Construímos grandes edifícios de culto em nome de Cristo, mas os profanamos com a mente repleta de medos e limitações autoimpostas, que ele claramente garantiu que não precisávamos cultivar. Pergunta: você está falando com grande clareza sobre este assunto. Espero que as pessoas se beneficiem. Resposta: se pareço falar claramente, tenha certeza de que é porque sinto que a humanidade precisa da influência animadora do discurso direto para reconhecer tudo que é e se precisa ou deseja já estar ao alcance. Tudo que as pessoas precisam fazer é tomar posse da sua mente e usá-la. Para fazer isso, o homem não precisa consultar ninguém, exceto a si mesmo. A liberdade, a abundância de bens materiais indispensáveis e dos luxos de vida são obtidas com a mente. Essa mente é a única coisa sobre a qual o homem tem total controle. Todavia, é a única coisa que ele raramente utiliza de forma inteligente. Pergunta: você poderia citar alguns homens que tomaram posse de suas mentes e quais foram os resultados? Resposta: muito, muito de vez em quando, o mundo é abençoado pela presença de alguém que assume o controle da própria mente. E a única usa para o bem da humanidade. Então, surge um gênio, um Edison, um Aristóteles, um Platão, ou um grande líder em pensamentos e ação, em alguma área útil de atuação. Colombo tomou posse de sua mente e nos deu um novo mundo, que agora serve como última fronteira da liberdade humana. Orwell e Wilburn tomaram posse de suas mentes e presentearam um homem com asas e o domínio do ar. Gutenberg tomou posse de sua mente e criou a prensa móvel, que tornou possível a existência de todos os livros que possuímos e nos deu meio de preservar a experiência acumulada pela humanidade, pelo benefício das gerações futuras. A lista poderia continuar. Vamos aprender uma grande e necessária lição com esses exemplos notáveis de realização, que é o fato óbvio de que a autoconfiança e a fé são baseadas na definição de objetivo, respaldadas por planos definidos de ação. Procrastinação e fé não têm nada em comum. Pergunta: pelo que você disse,
A melhor maneira de começar a desenvolver a fé é definir um objetivo e começar a persegui-lo de uma vez por qualquer meios disponíveis. Entendi bem? Resposta. Muito bem, rapaz. O desenvolvimento da fé é, em grande parte, uma questão de compreender o poder assombroso da mente. O único verdadeiro mistério da fé é o fracasso do homem em fazer uso dela. Falo por experiência própria quando digo que a fé é um estado mental que pode levar a ser adquirido e utilizado tão facilmente como qualquer outro. É tudo uma questão de compreensão e aplicação. Realmente, a fé sem obras é morta. Meus primeiros dias da juventude foram amaldiçoados pela pobreza e pela limitação de oportunidade. Um fato com o qual todos os que me conhecem estão familiarizados. Atualmente, não sou mais amaldiçoado pela pobreza, pois tomei posse da minha mente. Mente essa que me trouxe todas as coisas materiais que eu quis e muito mais do que eu precisava. A fé é patenteada, é um poder universal, disponível tanto para a pessoa mais humilde quanto para o mais eminente. Pergunta: sua declaração das possibilidades da mente humana é interessante e reveladora. Não encontrei nada nem remotamente parecido na bibliografia que estudei sobre o tema da psicologia e dos princípios do fundamento da mente. Onde você adquiriu todo esse conhecimento? Resposta: adquiri meu conhecimento sobre os poderes da mente na maior de todas as escolas, a Universidade da Vida. Há muitos anos tenho o hábito diário de dedicar um pouco de tempo à meditação silenciosa e pensamentos relacionados ao plano, objetivo e princípios de funcionamento da mente. Alguns podem chamar esse hábito de entrar em sintonia com o infinito. De qualquer maneira, esse hábito, que continuarei seguindo enquanto estiver vivo, é recomendável vivamente a todos os que desejam conhecer melhor os poderes da sua mente. Tenho mais uma sugestão para oferecer, que pode ser útil no desenvolvimento da fé. Todas as pessoas que dominam e aplicam os outros 16 princípios da filosofia da realização pessoal se colocam ao fácil controle da fé. Essa filosofia é a ação. Ela inspira o esforço com base na definição de objetivo. E isso é exatamente o que é necessário no desenvolvimento da fé. Fim do 4º capítulo.